Então precisamos analisar como nós estamos com Deus. O simples fato de estarmos como membros da igreja já é um grande passo, mas não é suficiente para te garantir a salvação. Uma vez que você batizou e se entregou a Cristo, você está começando o quê? A sua jornada com Ele. Na Bíblia nós encontramos exemplo de pessoas que eram religiosas, que conheciam a Deus, que conheciam a palavra, mas que não tinham uma vida de comunhão com Deus. Nós temos o exemplo do jovem rico, que era conhecedor da Bíblia, conhecedor da lei de Deus, mas se sentia vazio e perdido. Nós temos o exemplo de Nicodemos, que era um mestre em Israel, que tinha grande conhecimento, mas a vida dele estava vazia. Nicodemos não tinha Cristo verdadeiramente em seu coração. Então, mesmo nós que estamos aqui, que muitas vezes somos conhecedores dessa mensagem, já há um bom tempo, às vezes nós temos que fazer um autoexame e analisar como nós estamos diante de Deus e se nós estamos transformando a nossa vida diariamente. Segundo Coríntios 5,17, que é um texto muito conhecido, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, se entregar a Cristo e aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, te coloca em uma constante novidade de vida. Essa novidade de vida não acontece uma vez, não acontece apenas no batismo, mas é uma vida nova que você vive todos os dias. Todos os dias você pede perdão a Deus, todos os dias você vence e luta contra os seus defeitos, contra as suas falhas. Então essa vida nova que se deve concretizar em nossa vida deve ser diariamente e constantemente. Há um texto da inspiração em Atos dos Apóstolos, página 26, que eu gosto muito desse texto, quando diz assim: a enobrecedora influência da graça de Deus muda a disposição natural do homem. Olha que coisa interessante. A graça de Deus muda a disposição natural do homem. Qual que é a nossa disposição natural? É atender os desejos da carne. É fazer a vontade do eu. É viver para realizar os desejos de uma natureza pecaminosa. Mas aqui fala que a graça de Cristo muda a disposição do coração natural. Muda as vontades, os gostos, as manias e os comportamentos. O céu não seria um lugar desejável para uma mente carnal. Seu coração não santificado, seu coração natural não santificado, não sentiria nenhum interesse para esse puro e santo lugar. E se lhe fosse possível ali entrar, nada encontraria com que se identificar. Olha que triste esse pensamento, e ao mesmo tempo mostra como a mudança que Deus quer fazer em nossa vida é uma mudança completa. Se fosse possível uma pessoa com um coração não santificado entrar no céu, o céu seria para essa pessoa um lugar de tortura. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente imagina o céu e do jeito que nós estamos, fala, não, se eu for para lá vai ser bom, vai ser uma maravilha. Se o meu coração não estiver transformado, o céu não seria um lugar de alegria. Não seria um lugar de felicidade. Porque aquele ambiente ali é um ambiente criado para corações santificados, para corações puros. E se eu chego lá com o meu coração não santificado, com os desejos da carne afloradas em mim, eu não encontraria nada ali para me identificar. É triste a gente pensar que um ambiente tão agradável como o céu, para aquele que não é transformado, não seria um lugar feliz. Por isso que Deus nos propõe uma vida de transformação diária e constante, para que possamos hoje aqui nessa terra, já nos preparar para morar no céu. Você precisa já hoje deixar de gostar das coisas deste mundo, deixar de satisfazer os desejos da sua carne, para começar a gostar daquilo que é espiritual, daquilo que tem duração eterna, para que possamos assim preparar os nossos corações para morar no céu. A inspiração continua dizendo: as tendências que controlam o coração natural devem ser subjugadas pela graça de Cristo, antes que o homem caído esteja em condições de entrar no céu e partilhar da comunhão com anjos puros e santos.
Quando o homem morre para o pecado e passa a viver nova vida em Cristo, divino amor lhe enche o coração. E seu entendimento é santificado. Ele bebe da inesgotável fonte de alegria e de conhecimento e brilha em seu caminho a luz de um eterno dia, pois com ele está continuamente a luz da vida. Então, as tendências que controlam o nosso coração natural, o texto diz que devem ser subjugadas pela graça de Cristo. E aí nós precisamos analisar como nós estamos diante de Deus. Será que nós estamos vivendo para satisfazer a vontade de Cristo ou para satisfazer a vontade do nosso coração carnal? Um grande pregador certa vez disse o seguinte: nunca se dê ao descanso enquanto não tiver uma boa evidência de que você é convertido e se tornou uma nova criatura. Então nós precisamos sempre buscar isso. Qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é descrita lá em Isaías capítulo 1, verso 4 a 6. Quando nós estamos distantes de Cristo, ou quando vivemos uma vida apenas para a satisfação do eu, a nossa realidade se concretiza em Isaías 1, 4 a 6. Quando ele diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, e ele vem descrevendo. Ele fala: por que haveis de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia? O texto diz: toda a cabeça está doente e todo o coração está o quê? Enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Romanos capítulo 3 também, o verso 9 a 12 e o verso 18, Paulo descreve também a condição do ser humano. Que se conclui? Ele fala: temos nós qualquer vantagem? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Qual é a condição do coração natural do homem? Essa condição descrita em Isaías. Essa condição descrita aqui por Paulo em Romanos. Essa é a condição do ser humano. Essa é a tendência do coração natural do ser humano, que o coloca em uma situação de conflito para com Deus, contrária à vontade de Deus, contrária a uma vida de obediência. Por isso nós precisamos analisar como nós estamos diante de Deus, e quando olhamos essa situação, vem a pergunta: o que eu posso fazer então para mudar isso? E a primeira coisa que eu quero trazer para nós, a primeira situação ou primeira atitude que nós devemos ter, é analisar a nossa condição e nos despertar diante de Deus. Eu quero ler Lucas capítulo 15 e o verso 17 e 18. Esses dois versos faz parte do contexto da história do jovem que pediu todos os bens aos seus pais, que ele queria viver uma vida distante do pai. O contexto da história do filho pródigo. Essa história é uma história muito interessante, mas os dois versos nos diz o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então esse jovem, ele olhou para o seu pai certo dia e falou: pai, eu quero tudo o que me pertence. E o pai, agora com dor no coração, separou a parte que pertencia ao filho e a entregou para o filho. E fala que ele foi para o lugar mais distante possível do pai. E lá ele viveu sem regras, lá ele viveu sem princípios, lá ele viveu dissolutamente, a Bíblia nos fala. E enquanto ele tinha dinheiro, o que ele tinha em volta de si, Enzo? Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos, será, Enzo? Se tem dinheiro e está no mundão, está cheio de amigos. Tinha mulheres, tinha festas para ir, tinha lugares para frequentar. Ele tinha tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe favorecer. Mas era uma vida vazia e passageira. O dinheiro um dia acabou
E agora esse jovem se viu em uma situação tão deplorável que ele agora estava cuidando de porcos e o alimento que ele tinha para comer era o mesmo alimento que era dado para aqueles animais. E aí entra o verso 17 e 18 de Lucas capítulo 15, quando fala, então caindo em si. A versão da Bíblia Viva nos traz o seguinte, quando ele finalmente voltou ao seu juízo. Parece que até aquele momento aquele jovem viveu sem juízo. Parece que ele não conseguia compreender que o fim da sua vida era uma vida triste e ao mesmo tempo ele estaria sozinho, sem ninguém, completamente abandonado. Mas fala que caindo em si, ou seja, o seu juízo voltando, ele começou a fazer uma análise da sua vida. Ele começou a pensar e analisar que os empregados do seu pai tinham uma vida muito melhor do que a vida que ele estava vivendo ali naquele momento. A vida do empregado do seu pai, a vida dos empregados do pai daquele jovem era uma vida muito mais digna, uma vida muito mais nobre do que a condição em que ele estava vivendo. E então ele toma a decisão de voltar ao pai. E a palavra de Deus nos apresenta um pai amoroso. Esse pai, nessa história, representa quem? Representa Cristo, representa Deus que nos recebe de braços abertos. Quando nós fazemos um autoexame, analisamos como está a nossa vida diante de Deus, às vezes nós podemos nos encontrar semelhante a esse jovem. Mas graças a Deus que nós temos um Pai amoroso, que está nos esperando de braços abertos, para que possamos tomar uma nova decisão, um novo rumo em nossa vida. A inspiração nos fala, Filhos de Deus, página 187, da seguinte forma, os pecadores falam das diversões do mundo e dos prazeres do pecado, mas quando a morte neles fixa o olhar, nada dizem com louvor a bela vida de pecado que levaram. Vocês já viram alguém no fim da sua morte agradecendo por ter vivido uma vida no meio da gandaia, da bebida, do mundão? Você vê alguém agradecendo isso? A pessoa agradece à família, agradece a Deus. A pessoa fala que se tivesse mais tempo passaria mais tempo com as pessoas que amam. Porque a pessoa entende que essa vida que levou, essa vida para a satisfação do eu, é uma vida que nada tem a acrescentar, apenas a tirar. Por isso a inspiração fala que muitas vezes os pecadores no mundo falam da diversão, dos prazeres do mundo, dos pecados do mundo, como sendo uma coisa maravilhosa, mas quando estão perto da vida, eles não veem isso como algo de exaltação ou algo de valor na sua vida. Por isso nós precisamos olhar como nós estamos diante de Deus. A inspiração continua dizendo, em Parábolas de Jesus, página 103, da seguinte forma, qualquer que seja a aparência, toda vida centralizada no eu está arruinada. Então o que Ellen White fala? Toda vida centralizada no eu está arruinada. O que é uma vida centralizada no eu? Eu quero assim, eu gosto assim, eu faço assim, não devo satisfação para ninguém, vou fazer do meu jeito, porque eu gosto assim, é tudo eu. Essa vida centralizada no eu está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus, dissipa os seus bens, desperdiça os preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma, e olha o que ela fala, e trabalha para a sua própria perdição eterna. Sabe o que ela está dizendo? A pessoa promove a sua própria perdição. Ela trabalha para a sua perdição. Ela está criando os meios para que ela possa se perder. Então, toda pessoa que vive separada de Deus e tem essa vida centralizada no eu, ela está trabalhando, promovendo, construindo a sua própria perdição eterna. O homem que se aliena de Deus para servir a si mesmo é escravo de Mamon. A mente que Deus criou para a companhia dos anjos degradou-se no serviço do que é terreno e animal. Este é o fim a que tende quem serve o próprio eu. Se você escolheu uma tal vida, sabe então que gasta dinheiro com o que não é pão e trabalha com o que não satisfaz. Ela continua dizendo, virão dias em que reconhecerá a sua degradação.
Só na longínqua terra você sente a miséria e brada em desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então a nossa condição, quando nós nos afastamos de Deus, é essa condição. E nós precisamos analisar nesse tempo em que estamos vivendo. Conforme o tempo vai passando, a gente olha para as coisas no mundo e percebe os sinais da volta de Cristo. O mundo indo de mal a pior. E aí nós estamos muitas vezes vivendo de uma forma tranquila, sem analisar que a nossa condição diante de Deus não é das melhores. E aí precisamos analisar, olha, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso precisamos deixar também Deus transformar os nossos corações. E aí é onde eu leio o que está em Jeremias capítulo 18, verso 1 a 4. Quando o Senhor quis mostrar para Jeremias o que ele iria fazer com todo aquele que entrega a sua vida em suas mãos, o que ele gostaria de fazer com a nação de Israel, Deus manda Jeremias ir lá na casa do oleiro para olhar o trabalho que o oleiro estava fazendo. E aí aqui é descrito da seguinte forma: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então Jeremias, para entender a vontade de Deus e como Deus trabalha, fala, vai lá na casa do oleiro, e lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. O ouvir as palavras de Deus aqui era ver o que o oleiro estava fazendo. Não é que chegando lá Deus ia sussurrar algo no ouvido de Jeremias, mas é que ele ia chegar e ao ver aquela cena do oleiro fazendo um vaso, esse vaso quebra, e agora ele pega e constrói um outro vaso a partir daquele que se quebrou, ele iria entender a vontade de Deus. Sabe o que é interessante nesse momento em que Jeremias está passando? Duas coisas que nós devemos entender aqui em destaque. O barro, ele não tem vontade própria. O barro, ele é moldado de acordo com a vontade de quem? Do oleiro. Jeremias deixa bem claro quando fala assim, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O oleiro é quem, irmãos, na nossa vida? É Jesus Cristo que é o nosso oleiro, que quer transformar o nosso coração, que quer pegar muitas vezes o seu coração ou o meu coração todo quebrado, amargurado, rebentado de todas as formas, e Deus quer transformar esse nosso coração. Mas para que Deus consiga fazer algo que seja de valor eterno, para que Deus consiga transformar o seu coração a ponto de ser um coração que esteja pronto para viver a eternidade com Ele, Ele tem que transformar da maneira que Ele sabe que é melhor. Porque quem conhece o que é melhor para o meu próprio coração, será que é eu mesmo? O nosso coração é enganoso. É Deus quem conhece o que é melhor para mim e para você. Então é necessário entender que a vontade na minha vida a ser feita não é a minha, mas a do oleiro. E para que Cristo transforme o meu coração da maneira correta, eu preciso me render à vontade dele. E não fazer aquelas entregas pela metade. Não viver uma vida de cristianismo mais ou menos. A inspiração até fala que meio salvo significa o quê? Completamente perdido. Não, estou meio salvo. Eu conheço a verdade. E eu vivo meia verdade. Eu sou fiel mais ou menos. Para Deus não serve. Não importa se seu coração está quebrado, se você tem uma vida amargurada, não importa os pecados que você tenha cometido. Deus pode transformar o seu coração, mas é uma transformação completa que Ele quer fazer. É uma transformação total. Então o barro ele é moldado de acordo com a vontade do oleiro. E precisamos alcançar isso em nossa vida e deixar Cristo fazer essa mudança em nós. Testemunho para a Igreja, volume 8, página 182, a inspiração nos diz, o oleiro toma o barro nas mãos e molda-o de acordo com sua vontade. Ele amassa e manipula, dilacera-o e então junta e comprime as partes separadas.
Ele molha e põe para secar. Ele o deixa de lado por algum tempo sem nele tocar. Quando considera no ponto, continua o trabalho de moldá-lo. Dá-lhe a forma desejada, depois vai polir o vaso. Deixa-o secar no sol, depois coloca no forno. Assim o barro se torna apto para o uso. Ellen White continua dizendo: é desse modo que o grande artífice deseja moldar-nos e polir-nos. E assim como o barro está nas mãos do oleiro, devemos estar nas suas mãos. Não devemos procurar fazer a obra do oleiro. Nossa parte consiste em submeter-nos à moldagem do grande artífice. Então, da forma como o barro é trabalhado nas mãos do oleiro, Deus quer trabalhar com a sua vida. E aqui um ponto que me chama a atenção: não devemos procurar fazer a obra do oleiro. Em quem e de que forma? Eu não posso querer ser o oleiro da minha vida e muito menos ser o oleiro da vida do outro. Já reparou que às vezes a gente não quer nem mudar a nossa vida, mas é doido para mudar a vida do outro? A gente quer ser o oleiro do outro. Vou mudar a sua vida aqui, vou transformar você. Então, não devemos procurar fazer a obra do oleiro. Nossa parte é nos submeter à vontade de Cristo e deixar que Ele transforme o nosso coração. Por isso, ser moldado, ter uma vida transformada, dói, mas vale a pena. Porque no final, esse material perecível, no final, esse material descartado que é a nossa vida, se torna um material precioso, se torna um material de valor, não por causa da obra que fizemos, mas por causa da obra que Cristo realizou em nós e por nós. Por isso, precisamos analisar a nossa vida. E o que envolve essa transformação? Até onde envolve essa transformação? 1 Tessalonicenses 5:23 nos fala até qual ponto Deus deseja transformar a nossa vida. Quando ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em algumas coisas. É isso que diz o texto? Em tudo. Mas que tudo é esse? O texto fala: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, você formou o ser humano completo. Se tiver só alma e corpo, está faltando. Se for transformação só espírito e alma, está faltando. A transformação completa, o ser humano é formado de espírito, alma e corpo. E Deus quer transformar você de uma forma tão completa, de uma forma tão intensa, que essa transformação alcança o espírito, a alma e o corpo. Não há como a gente dizer diante de um texto desse que Deus quer só o coração e não importa o que eu como, o que eu visto, não importa as minhas amizades, não importa para onde... Isso não é verdade. Deus quer a transformação completa do ser humano. Afinal, será que nós estamos buscando essa transformação ou não? Nossa Alta Vocação, página 155, diz: quando Jesus fala de novo coração, quer dizer o espírito, a vida e todo o ser. Ter mudança de coração é retirar as afeições do mundo e firmá-las em quem? Em Cristo. Ter um coração novo é ter novo espírito, novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? Ellen White responde: uma vida transformada. Esse é um sinal de um coração novo. Você pode gritar para o mundo inteiro que é crente, que é cristão, meu coração é de Deus, mas a gente precisa ver isso. O mundo vai ver através de suas ações, comportamentos e atitudes se o seu coração realmente é novo, se o meu coração é novo. Por isso, para nos entregar a Cristo, deve haver uma mudança total. No slide que eu estou acompanhando, eu coloquei uma imagem que eu encontrei na internet que eu achei interessante. Porque essa mudança completa, às vezes, fala de algumas coisinhas que nós até gostamos e que para o mundo aí é normal. Algumas coisas aqui não diz respeito a gente, mas eu vou ler do jeito que está aqui. Certa vez um rapaz chega para o pastor e fala assim: pastor, posso assistir novela? Aí o pastor falou: pode assistir. Posso ir na balada? Pode também, pode ir na balada. Eu posso ficar com muitas pessoas, namorar sem compromisso? Pode.
Eu posso beber e fumar? Também pode. Fica tranquilo. Posso falar palavrão, pastor? Pode. Pastor, eu posso desrespeitar os meus pais? Pode. Aí o jovem olhou e falou, afinal, o que eu não posso? Aí o pastor falou, você só não pode entrar no reino de Deus. Pode fazer tudo isso, mas não pode ser salvo. Ah, mas eu quero ser salvo, então você não pode. Então, irmãos, o que a palavra de Deus quer fazer em nós é uma mudança completa, tão intensa, a ponto de nos prepararmos para receber a salvação em Cristo Jesus. Um grande pregador certa vez disse que um cristianismo barato e sem cruz, no final será um cristianismo inútil e sem uma coroa. Então, servir a Cristo envolve renúncia, envolve a entrega do nosso coração, envolve o abandono das coisas do mundo e das práticas do mundo. E qual é a recompensa além da nossa salvação? Mateus 19, 27, 28 e 29, os discípulos preocupados com o que iam receber, eles falaram, então Pedro tomando as palavras disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E todo aquele, Jesus responde, que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Irmãos, essa recompensa que Jesus está falando aqui é só lá no futuro ou é aqui também? É uma recompensa tanto aqui quanto no futuro. Não é uma recompensa só da vida eterna, não. Deus vai guiar a sua vida e moldar o seu coração, tanto aqui, para que você possa receber a vida eterna. Mateus 16, 26 e 27 nos diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Qual é o valor disso? Qual é o sentido de ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? E perder a sua alma? Ou o que se dará ao homem em recompensa por sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 10, verso 22, nos diz, devemos aguardar com vigilância, na verdade é o texto da inspiração, Filhos e Filhas de Deus, página 351. Devemos aguardar com vigilância a vinda do Senhor. Todo momento deve ser fielmente empregado. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós o resultado da sua vida final. E eu quero finalizar com esse texto, que é um dos textos da palavra de Deus que eu mais gosto. Aquele homem, depois de muito sofrer pelo Evangelho, depois de ter padecido pela causa de Cristo, o apóstolo Paulo foi um grande homem que aceitou viver para Cristo e em prol da pregação do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo já percebia que sua vida já estava com os dias finais contados e que o martírio seria o seu destino, ele escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando Paulo diz assim, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida, Paulo está dizendo de você e de mim. Ele está dizendo, não é só para mim não, é para o Tadeu, que amar a vinda do Senhor, para a Zulene, para o irmão Carlos, é para a Eliane, é para o Enzo. O apóstolo Paulo inclui todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Poderão receber a mesma recompensa que está destinada a ele. Irmãos, que nessa noite nós possamos sair daqui com essa convicção, com essa certeza de que Deus deseja transformar o nosso coração e que possamos nos render a Cristo e permitir, nesses últimos dias desse ano que está se findando, fazer uma autoanálise da nossa vida, se estamos buscando realmente uma transformação e quais são as mudanças, principalmente espirituais, que você vai colocar em prática na sua vida a partir do ano que vem. Que possamos analisar sobre isso e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos guiar nessa autoanálise da nossa vida e nos orientar naquilo que é o melhor para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça.